Boa tarde, meu nome é Leandra. Eu, juntamente com a Beatriz, Davi Campos, Eduarda, Emanuel, Manuela, Tiago e Sofia Reis, iremos falar sobre a religião candomblé. O candomblé é uma religião de matriz africana surgida no século XIX na Bahia, formada a partir de tradições religiosas iorubás advindas de regiões da África Ocidental. A religião presta culto a divindades chamadas de orixás. Os ritos da religião são realizados em locais chamados terreiros, liderados por um pai ou mãe de santo, onde os filhos de santo incorporam essas divindades ancestrais. Os orixás representam a energia e a força que emana da natureza, possuindo personalidades, habilidades, preferências e rituais que lhe conferem características distintas. O Deus único da religião pode variar de acordo com a região em que se há a prática dos ritos, bem como o nome dado a esses seres divinos. Em regiões como na Angola, os orixás recebem o nome de inquices, mas em regiões de prática do candomblé, gegé. Eles são chamados de voduns. Além disso, a religião é marcada pela presença de uma forte hierarquia, que é organizada de acordo com a proximidade do fiel com as suas entidades. Todos os indivíduos possuem uma entidade protetora a qual estão intimamente conectados, relação essa que se baseia em sua metafísica, centrada na relação entre o iniciado e seu respectivo orixá. Atualmente, a religião vem sofrendo depredações em virtude da intolerância religiosa, tendo em vista que grande parte dos casos de preconceito religioso é direcionado a essa religião. Considerando esse preocupante cenário, se é fundamental conhecer e compreender a religião, tendo sempre como fundamento o respeito às suas doutrinas e a dignidade de seus membros. É importante destacar que o candomblé foi trazido ao Brasil por africanos escravizados, que adaptaram suas crenças ao novo contexto. Após a abolição da escravidão, a religião começou a ganhar visibilidade e aceitação, estabelecendo-se principalmente na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, com os terreiros atuando como centro de resistência cultural. Os ritos do candomblé são meticulosamente elaborados, envolvendo a preparação de comidas específicas, vestimentas apropriadas e danças que evocam as energias dos orixás. A musicalidade é fundamental, com instrumentos sagrados como o atabaque, que estabelece a conexão com os orixás. As canções, frequentemente em línguas africanas, transmitem sabedoria ancestral e histórias comunitárias. A seguir, uma cantiga griot do candomblé. Zumba benguela monami, zumba benguela, zumba benguela monami ale. Para ingressar na religião, geralmente é necessário passar por um processo de iniciação, que implica a vivência das práticas e ensinamentos dos pais e mães de santo. O candomblé representa uma luta contínua pela liberdade espiritual e cultural, promovendo valores como respeito à natureza e solidariedade comunitária. Embora não haja números exatos sobre a quantidade de praticantes, o censo de 2010 do IBGE indicou que apenas 0,3% da população brasileira, cerca de 167 mil pessoas, se declarou seguidora de religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Porém, muitos praticantes optam por não se declarar oficialmente por medo de preconceito e intolerância. O candomblé possui uma influência cultural profunda no Brasil, que se manifesta em diversas áreas da sociedade, como a música, a dança, a arte, a gastronomia e até na moda. A musicalidade do candomblé inspirou diversos gêneros musicais brasileiros, como o samba e o axé. A percussão dos terreiros ressoou nas ruas, principalmente na Bahia, dando origem a grupos culturais como o Ilê-Aiê e o Olodum, que trazem a musicalidade e a ancestralidade africana para o carnaval. Os terreiros de candomblé são espaços não só de culto, mas também de preservação cultural e educacional. Muitos terreiros, como Ilê Axé Puafonjá, em Salvador, são verdadeiros centros culturais, onde se ensina a história e a cultura afro-brasileira. Entretanto, o candomblé ainda é vítima de diversos preconceitos desde o período da escravidão. As práticas religiosas dos africanos foram reprimidas pelas autoridades coloniais e pela Igreja Católica, que tentavam impor a religião cristã e eliminar as tradições africanas. Para complementar os fatores apresentados anteriormente, iremos mostrar uma entrevista feita com Valdirene, que é vocalista de uma banda, professora de inglês e mãe de santo. Ela irá relatar sua própria experiência com a intolerância religiosa.
Você já sofreu intolerância religiosa? Várias, e ainda continuo sofrendo. Principalmente dentro do trabalho, dentro de onde eu participo, é muito complicado você falar sobre religião. As pessoas não conseguem absorver que é uma naturalidade, que é uma coisa, uma religião, né? Uma escolha única, sempre sofrendo muito. Como é a reação das pessoas quando você compartilha essa religião? Assustam, por eu ter um estilo de vida, né, bem diferente, né, que não é sempre só a religião, então elas assustam bastante. Ou muitas depois que me conhecem, quando eu falo, elas ficam, olha que legal e tal, e de repente até algumas pessoas se abrem, digamos assim, falam assim, olha, eu também sou, mas eu não gosto de falar, sabe? E eu não tenho vergonha nenhuma da minha religião, eu falo tranquilamente para todo mundo. Você tem algum caso específico de intolerância que você gostaria de compartilhar, só pra gente ter um exemplo? Eu tenho muito sério. Eu acho que isso é só um exemplo mesmo e é muito sério. Meus filhos foram, ainda adolescentes, participar do grupo de jovens da igreja para serem crismados e os rapazes, as pessoas que estavam lá, não deixaram que eles assistissem porque ele era filho da macumbeira, os dois. Então isso foi uma coisa que marcou muito a vida de todo mundo. Ninguém liga e tal, mas ao mesmo tempo eles poderiam ter escolhido isso, né? E eles não deixaram. É uma coisa que realmente eles afastam algumas pessoas. Exatamente. Eles não deixam conhecer. Talvez eles não precisassem, não quisessem ser o que eu sou. E poderiam seguir a Igreja Católica, mas eles não deixaram. Os próprios católicos não deixaram. Por que você acha que a sua religião sofre tanta intolerância? Por falta de conhecimento, principalmente. Conhecer é libertar. As pessoas deveriam conhecer um pouco mais e saber que a gente não é diabo, até porque a gente nem acredita nisso. Simplesmente conhecer. Eu acho que é só isso que falta. A gente vem de uma religião africana, né, de escravos, e isso dá muito problema para muita gente. Vou aproveitar que você citou, né, a origem africana da coisa. Você acha que essa intolerância ela tem relação com o racismo? Sempre. Qual que é a reação das pessoas em relação aos terreiros? Você já presenciou algum tipo de degradação ali de algum terreiro, um ataque, alguma coisa assim? Aqui em Belo Horizonte tem pouco disso, a gente não viu. Eu soube de uma afilhada minha de santo que teve o terreiro dela completamente degradado. Foi em Venda Nova e quebraram tudo dela, tudo. Ela ainda por cima, ela é uma mulher trans, então juntaram as duas coisas e acabaram com o terreiro dela. Ela teve que mudar de lá corrida, porque eles falaram que se ela não mudasse até a noite, ela ia sair. Mas fora isso, a gente não vê muito, digamos assim, degradação e tal. Mas a falta de respeito, o olhar, isso existe. Muito. Isso existe, assim, demais, né? Eu tenho vizinhos, por exemplo, minha casa não é um terreiro. Mas por eu ter as coisas aqui, por eu sair ou chegar vestida, a gente vê como eles se comportam. Bem complicado. Por quais tipos de pessoa você geralmente sofre intolerância? As que se dizem muito religiosas. De qual religião? Pois é. Nem sempre são os que a gente sempre culpa muito os evangélicos, né? E nem sempre são. Os católicos são muito também. Né? Os que se dizem fervorosos têm uma visão da gente absurda. Ao mesmo tempo, eu tenho amigos que são até pastores. E que convivem comigo e acham e falam comigo assim, não, você é macumbeiro do bem, brincando e tal. Mas mais um casinho, eu tinha com a minha profissão, né, de professora, eu tinha uma professora que não se sentava onde eu estava. Eu chegava, se eu chegasse, aí quando eu entendi o que era, eu já chegava assim, nossa, mas hoje eu vou fazer macumba.
E ela já saía louca de inveja, porque aí eu levo na brincadeira. Não tem, eu vou ficar, gente, amaldiçoando uma pessoa. Nossa, cada um que tenha os seus problemas, quando ela quiser, ela vai entender. Mas era uma professora. Eu já tive que parar de dar aula numa turma há muitos anos atrás, porque eram 9 evangélicas, e elas não me aceitavam como professora. Nossa, chega nesse. Chegou nesse. Há um tempo atrás chegava nesse patamar. Hoje em dia está mais, né, difícil, mas. Nossa, mas interfere em todas as áreas da vida. Em todas as né? áreas. Do trabalho, Então, existe muito essa atribuição, né, de que essas religiões de matriz africana, o candomblé, o espiritismo, a umbanda, enfim, são muito relacionadas, né, ao diabo no cristianismo, né? Como que é, de fato, assim, a figura diabólica no candomblé? Inexistente. E aí eu vou falar uma coisa que pode chocar um pouco vocês, mas vou explicar. O candomblé é uma religião pagã, certo? Não é o que não acontece na Umbanda, tá? A Umbanda é brasileira. Quando falei com vocês, o candomblé é africano. Ela é uma religião pagã. Ela não acredita no diabo, mas também não acredita em Deus. Só que o Deus, para nós que somos criados numa filosofia completamente diferente disso, que é a filosofia católica e tal, nós temos a certeza de um Deus. E aí a gente faz a associação. Né? Como sempre fizeram associação, como sempre fizeram sincretismo religioso, nós também fazemos. Mas não existe. Como não existe um, não existe outro. E essa questão do diabo, nós acreditamos no mal e no mal de cada um. Né? O que você carrega, quem é você? Fora isso, a gente não existe. Então acaba que essa ideia do candomblé, né, ser algo do demônio, não faz o menor sentido, porque vocês sequer acreditam. Não, a gente não acredita. Isso foi criado e a gente tem uma concepção, né, de criação da Igreja Católica para que as pessoas não entrassem na religião dos negros. Mas nada a ver. A gente não acredita, não tem. Até as imagens foram criadas pelos católicos. Por exemplo, não sei se vocês já viram, na Umbanda, a imagem de Exu, elas foram criadas pelos católicos. Não foram criadas por nós. Mas a gente usa porque a gente acha legal. Aproveitando aqui falando dessa ideia, né, de que o candomblé ele faz o mal, enfim, essas coisas, tem muito essa ideia das oferendas, né, feitas pelo candomblé, né, os rituais e tal. Tem essa coisa de fazer uma oferenda para fazer mal a alguém? Não, principalmente no candomblé, que utiliza as oferendas para agradar e pedir aos orixás, aos miquis, no caso da minha nação. A gente não entra com a questão da maldade, porque a gente não tem isso, a gente faz pedidos pelo bem. Vocês viram, vocês têm, né, a filmagem, é só para o bem, é para ajudar. Nós vamos conseguir, isso é com o orixá e com quem pediu, mas nós fazemos o papel de intermediador. Por favor, ajuda, e a gente não sabe fazer de outra forma que não seja fazendo as nossas preces com a comida que é dedicada àquele orixá. Então, por isso que nós fazemos oferendas, mas não existe maldade. E aí nós vamos falar, né, vamos entrar numa particularidade muito grande, que é a questão de não acreditar em ter um poder de fazer mal para alguém. Eu acredito muito no olhar, na essência de uma pessoa que faz. Com um agravante muito sério. E aí eu vou mexer um pouquinho com você. Se você não tem fé e não tem Deus no coração, qualquer coisa pode te pegar. Não é? Mas para isso, não. Quem tem Deus no coração, quem tem um orixá, quem tem a religião, eu não preciso de mais nada. Nada me pega. Um olhar, uma maldade? Não. E olha que já tentaram. Aproveitando que a gente está falando dessa coisa dessa ideia de fazer mal, fazer o bem, né?
Vou voltar numa pergunta que o Davi te fez no off, né? Uhum. Existe milagre? Acontecem milagres feitos, né, pelas divindades? Eu posso falar divindades? Sim. Acontecem milagres? Não. Sim, só não são, como eu vou falar, divulgados, né? Porque por ser uma religião muito secreta, que ela carrega isso ainda, até hoje nós não temos muita literatura, porque as pessoas não podem saber, existem segredos no candomblé, por causa, né, dos negros e aquela coisa toda. Os milagres acontecem diariamente. Cada pedido desse que a gente faz em prol de alguém e que é concedido, isso é um milagre, né? Coisas que não são esses milagres grandiosos, mas são milagres, sim. Então existem muita coisa e até tem uma ou outra literatura pequena, mas que falam sobre. Mas a gente não trata como milagre, a gente trata como uma bênção, um carinho, não sei, uma coisa que a gente está recebendo porque é merecedor, sabe? Porque a gente acredita neles, isso não é milagre, isso é, né? Acreditar que eles podem fazer o que eles quiserem. Deus pode fazer isso, né? Se você quiser citar, pode ser até aquele caso mesmo que você contou pra gente, ou algum outro caso de milagre, pra gente conseguir também exemplificar. A cura é uma das coisas que a gente trabalha muito, né? E então, nós temos algumas situações que aconteceram da gente fazer o pedido de pessoas que estavam com problemas sérios e que foram completamente curadas. Não são milagres, talvez, tão divinos e encantados como são os milagres da Igreja Católica, mas o nosso acontece todo dia, um pouquinho. Todo dia a gente recebe um carinho, uma bênção dessa. Não precisa ser divulgado, né? É o normal deles. O que você acha que pode ser feito para diminuir essa intolerância religiosa? Eu acredito muito na busca do conhecimento. As pessoas são extremamente preguiçosas atualmente e elas não querem saber o que acontece de verdade. Elas trazem essa carga, trazem isso que elas acreditam e jogam. Se elas buscassem conhecimento, se elas soubessem o que acontece, era libertador, tanto para elas quanto para nós que sofremos essa intolerância. Não ia ter isso. Né? Nós somos pintados como coisas que nós não temos, que nós não somos, que nós não acreditamos, que é o capeta, o diabo, e a gente não acredita nisso. Nós somos colocados como os que fazem o mal, e a gente só trabalha fazendo o bem, principalmente tirando o mal de quem tem. Então, a gente não bate, as coisas não batem, sabe? Então, acho que se tivesse conhecimento, eu não vou falar de divulgação, porque é uma religião muito complexa, mas se buscassem conhecimento, eu tenho certeza que seria libertador, tanto para eles quanto para a gente. Considerando os fatos apresentados anteriormente, podemos dizer que a intolerância religiosa cria um cenário de perseguição constante, onde praticantes de candomblé frequentemente precisam ocultar seus rituais, disfarçando-os ou associando-os a santos católicos para garantir sua sobrevivência. Esse preconceito, que se perpetua desde o período colonial, ainda é alarmantemente relevante no contexto atual. O candomblé continua a enfrentar estigmas que derivam da falta de conhecimento e da disseminação de ideias negativas sobre as religiões de matriz africana. Com frequência, é rotulado como macumba e associado ao mal, reforçando preconceitos que desrespeitam suas tradições. Entre 2015 e 2019, dados do Disque-100 indicam que 39% dos 2.083 casos de intolerância religiosa no Brasil afetaram religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Essa estatística evidencia que, apesar de serem minoritárias em termos numéricos, essas religiões são as mais atacadas. No cenário atual, a intolerância se manifesta em diversas formas, incluindo agressões físicas e verbais a praticantes e lideranças religiosas. Relatos de violência contra pessoas em trajes religiosos e ofensas dirigidas a seguidores são recorrentes, refletindo um ambiente de hostilidade.
Além disso, atos de violência física e verbal contra praticantes, além da vandalização de terreiros, permanecem comuns, frequentemente com a conivência de autoridades. Diante desse cenário, é urgente promover ações educativas e políticas públicas que garantam o respeito e a valorização da diversidade religiosa, permitindo que todos pratiquem sua fé em um ambiente seguro e respeitoso. Zumba Benguela, Zumba Benguela,